Começa agora o Diz Aí, você de casa é o meu convidado para ficar juntinho com a gente até o final do nosso programa de hoje, aliás, do nosso quadro. Estamos no programa Central. Bom, pessoal, hoje o programa promete, vai ser maravilhoso. Vamos falar de um tema extremamente importante. E não só você de casa é o meu convidado, como temos também aqui já nos nossos estúdios, nosso convidado de hoje, Pastor Miguel. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, dona Júlia. Muito obrigado. Para a gente é um prazer participar desse quadro. A alegria é toda nossa. Fique à vontade. Pode soltar o verbo. Pode deixar. Bom, hoje o nosso tema, pessoal, é sobre o poder das palavras. Na verdade, para a gente poder dar esse pontapé inicial, né, pastor? A gente fala o poder das palavras. Será que elas de fato carregam algum poder? Será que tem algum poder de mudança? A gente verbaliza aquilo, a gente sabe na palavra que a gente traz à existência, né? Mas qual seria, nas palavras do Senhor, o poder das nossas palavras? Eu vou muito pela própria linha que nós aprendemos na nossa igreja, né? O nosso missionário, quando ele teve a revelação da determinação. A determinação é nada mais do que determinar com as palavras. Quando você usa suas palavras baseado na palavra de Deus. Quando você tem uma base em cima da base da palavra, aquilo que você fala, confessa ou determina, vai gerar um poder no mundo espiritual. Então a gente toma assim a partir do que o cristão não tem as palavras dele, do que ele pensa, mas sim do que a palavra diz. Daquilo que são os pensamentos de Deus expressos na Bíblia Sagrada, correto? Correto. Essa tem que ser a confissão do cristão. A pessoa, ela pode estar na igreja, fora da igreja. Se ela vai falar, o que ela falar vai reger a vida dela, né? A Bíblia fala dos frutos da sua boca, você vai se fartar. Sim. Você falar coisa boa, você vai ter coisa boa. Você falar coisa ruim, dentro ou fora da igreja, você vai atrair para ti. E eu já vi muitas pessoas falando isso, né? Comparando com a lei da atração. O senhor acha que isso se mistura ou as pessoas confundem, né? Porque isso é um conceito que veio muito depois. Sim. Sendo que a Bíblia Sagrada já traz princípios, né? Desde a antiguidade. Sim. Então, na concepção do Senhor, você acha que se misturou? Como que aconteceu? Eu vou pela linha de pensamento da senhora. O próprio Deus, no início, disse, haja luz e houve luz. A lei da atração, ela é muito nova. Se eu for comparar a lei da atração com o que a Bíblia fala, é muito novo. No início, no princípio de tudo, o próprio Deus disse, haja. E depois houve, e ele viu que houve, né? Que era bom. Então, a lei da atração vem depois. Não confere com o que a palavra fala. A determinação, falar em cima da palavra e baseado na palavra, tem nada a ver com lei da atração, engano. Não é você falar assim, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico. Não funciona. O mantra não funciona. Entendi. Bom, pastor, e quando falamos sobre o poder das palavras, você acha que essa seria uma área, até por ser muito delicada, né? Isso influencia a nossa vida, a gente precisa guardar o nosso coração. O senhor acha que as palavras seria ali o lugar, a área onde o diabo mais ataca as pessoas? Sim, concordo com a senhora nesse ponto também. Querendo ou não, é o que você acha, né? A sua percepção. As lutas, elas vão vindo, elas vão acontecendo, coisas boas, coisas ruins. Só que o que eu vou confessar, o que eu confesso com a minha boca, vai regrar a minha vida, né? A Bíblia fala, guarda o seu coração. Dele vai proceder a vida. Ou procede a morte. O coração está dentro, mas o que sai dele para fora é o que vai regrar a vida daquela pessoa. E aí é muito importante, porque é um conjunto. Sim. Na verdade, é uma consequência, né? Porque quando a gente vai observar, o diabo, ele quer porque quer tomar o nosso coração. E até peguei aqui um versículo lá de Mateus 12:34, aonde fala assim, raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas, pois a boca fala do que o coração está cheio. A gente conhece essa parte B do versículo, né? E, poxa, é um efeito consequência. Como que está o nosso coração? O diabo ele vai tentar sondar o nosso coração, mandar ali sugestões para que você vai e confesse aquilo, vai tentar encher o seu coração com coisas ruins, pensamentos ruins, né? O campo de batalha da mente, querendo que você confesse aquilo. O confessar, isso é algo, ou seja, você falar, expressar isso com as suas palavras, isso é muito perigoso, tem um peso e um poder muito importante. Porque se o seu coração está cheio de coisas más, sugestões do maligno que você não condenou, que você aceitou isso no seu coração, criou raiz, você naturalmente vai falar aquilo. E quando você fala aí que é o problema, que você traz aquilo à existência. Sim. E as palavras são sementes, né, pastor? Cedo ou tarde, os frutos vão aparecer. Vem a colheita. Cedo ou tarde você vai colher. Pode demorar, mas você vai colher. Pode ser agora, né? Às vezes a pessoa, ela acha que tudo que ela plantar hoje, ela colhe hoje.
o ser humano tem muito esse mal do imediatismo, né? Mas são palavras que a gente vai semeando, determinando, se firmando. Com o passar do tempo, essa palavra, aquilo que eu confessei, ou aquilo que eu disse que estava dentro do meu coração, se externa. Espero que de uma forma boa, mas uma hora vai se externar. Pois é, a gente precisa redobrar a atenção de como está o nosso coração. Porque, como o senhor bem citou lá em Provérbios, né? Fala para a gente guardar o nosso coração, ou seja, blindar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se o seu coração está cheio das coisas de Deus, você fala das coisas de Deus, dos pensamentos de Deus, que sabemos que não são de mal, são coisas boas, né? Então, se você fala das coisas de Deus, você vive as coisas de Deus em consequência disso. Então, como está o nosso coração? E mesmo que porventura aconteça, né, de o diabo trazer alguma sugestão, algum pensamento ruim, você tem na palavra esse poder de condenar aquele pensamento. Você pode subjugar aquele pensamento, né, e declarar que eu tenho a mente de Cristo. Isso. Eu tenho a mente de Cristo. Lá no Salmo 17:3 vai falar, né, na verdade, a parte B do versículo. O que eu pensei, a minha boca não transgredirá. Pode ser o que você pensou, ou como a gente fala também, né, o que veio ao seu coração. Por isso, a importância de estar com o coração blindado, guardado no Senhor. Porque mesmo que você pense algo, que venha alguma coisa ruim, não fale. Coloca a mão à boca, faça a oração que o salmista fez, põe um guarda na minha boca. Porque quando você fala, você traz a existência. E isso é um poder que a gente tem que tomar cuidado, né, pastor? Sim, dominar a língua. Quando você domina a sua língua, você domina o seu corpo. A Bíblia fala lá em Tiago 3:2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Muitos jovens hoje em dia têm essa luta, né, de dominar o seu próprio corpo, dominar suas emoções, dominar os seus desejos, e sai muito do falar. Se eu ando com pessoas que querem dominar o corpo, tem um falar puro, né, vai muito da companhia, né, vai muito das conversações que eu tô no meio. O que eu ouço, eu vou reproduzir com o tempo. Se eu tenho um falar guardado em Deus ou na palavra dele, as minhas emoções, o meu corpo, ele vai ser bem direcionado, ele vai ser guardado. O ambiente influencia, isso é inegável. As companhias que a gente anda, isso vai influenciar a nossa vida, os nossos pensamentos, atitudes de alguma forma. Mas aí a gente começa a filtrar. De repente tem situações que a pessoa não tem como, né? Um ambiente de trabalho, ela foi colocada ali naquela posição e não tem muito o que fazer. E realmente é guardar o coração. Mas tem muitas companhias que a gente pode escolher. Pode. Que a gente tem esse poder de filtrar e não filtra. E depois tá com a vida toda enrolada, tá com o mesmo fim dos outros, reclamando da vida, murmurando, tá ali todo amargurado, frustrado com a vida. E às vezes é a companhia, né, pastor? É a companhia. O próprio Daniel, a senhora vê lá na Babilônia, né? Na Babilônia ele poderia ter a liberdade que ele quisesse. Chegou um certo patamar da vida do Daniel que ele tinha liberdade de falar com o rei. Teve um determinado tempo da vida do Daniel que ele chegou ao topo. Era o rei e depois ele. Só que quando a gente vê o Daniel que chegou na Babilônia, era o Daniel que preferiu se guardar. Vai ficar aqui eu, Sadraque, Mesaque, Abednego, fica você também, a gente vai buscar Deus. Do manjar do rei a gente não come, na mesa de estranho a gente não senta. Vamos se preocupar com como está o nosso coração, o que a gente está falando. O resultado do Daniel lá na cova dos leões sendo livrado foi aquele jovem que chegou na Babilônia e manteve a fé dele firme. Guardou o coração dele. Esse tempo de preparo com Deus, né? Como você falou, vai preparando o nosso coração para esses momentos onde a gente vai ser exposto. Como o senhor falou, ali na Babilônia ele já estava exposto, mas quando ele estava em contato com o rei, com os principais ali, aí ele estava realmente no meio da situação. Não estava só ele e os amigos se guardando, ele estava realmente ali exposto. Então esse tempo de preparação é importante, de você estar guardado no Senhor, com o seu coração blindado na palavra, que os seus pensamentos sejam os mesmos do de Deus, que a sua mente seja a de Cristo, assim como Cristo pensa. Como que Cristo pensa? Está ali registrado. Você quer ler os pensamentos de Deus? Abre a sua Bíblia Sagrada. Está bem descrito. Não tem como. Meu pai, ele fala assim, né? Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia em voz alta. Porque é isso. Você que lê, então quer ouvir mesmo? Leia em voz alta. Mas, pastor, eu queria trazer aqui um versículo. Sim. Aí queria que o senhor comentasse, porque a gente fala das palavras e muitos talvez não se atentam nisso, passam desapercebidos desse versículo, que é lá de Mateus 12, versículo 36 e 37, que diz assim:
Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. E aí, pastor, o que o senhor comenta desse versículo? O 36? 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta ao juízo. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Olha isso. Forte, hein? Olha isso. Forte, esse aqui é forte. Por tuas palavras será justificado ou condenado. O poder até da salvação, né? O poder de ser absolvido ou de ser condenado. Me faz lembrar até um réu, né? Um réu no banco dos réus, ali um tribunal, melhor dizendo. O poder da absolvição daquela pessoa, do julgamento dela negativo, está na própria boca do advogado. Se ele julgar bem, o cliente dele consegue se sair. Só que se ele não julgar bem, a condenação vai chegar. Na nossa vida com Deus é dessa mesma forma. Se você tiver a palavra de Deus dentro do seu coração, você confessar a sua palavra, regrar a vida. O jovem precisa regrar a vida dele na palavra de Deus. A condenação não vem para quem não ouviu a palavra. Vem para quem ouviu, mas não regrou a vida dela na palavra. Se eu sei a palavra de Deus, me guio por ela, a condenação não vai chegar. A absolvição vai ser concreta, desde o dia que eu aceitei a Cristo até o dia que Ele vier me buscar. Perfeito, pastor. E essa atenção também às palavras ociosas. A versão que eu peguei diz palavras inúteis. Olha isso. Inúteis. Inúteis, né? Aquilo que você fala que não acrescenta, às vezes, em nada. Sim. Aquilo que a pessoa fala que só piora a situação, aquelas palavras ociosas. E o perigo delas é que a gente fala isso até inconsciente, sem pensar no que está falando. Né? É um comentário às vezes, é uma brincadeira, então assim, cuidado. A intenção desse Diz Aí de hoje é que você venha entender o poder das suas palavras, isso na sua vida. O Senhor falou da salvação, então olha o quanto que as suas palavras vão impactar a sua vida. Por suas palavras, ou você vai ser absolvido, ou você vai ser condenado. E não é a gente que está falando, está escrito na Bíblia Sagrada. Então, muita atenção ao poder das suas palavras. Agora a gente vai para o nosso caso, tá bom? Alguém lá de casa mandou uma situação que ela vem enfrentando, ou ele, né? Mandou pra gente. Vamos, dentro da palavra, pastor, poder orientar essa pessoa. Quem mandou hoje foi o Igor, e ele mandou assim: me chamo Igor, tenho 30 anos e há tempos enfrento uma luta interna. Na adolescência, eu costumava beber muito e eu via as pessoas me comparando com o meu pai, um homem que lutava contra o vício no álcool. E isso arruinou seu casamento com a minha mãe. E eles tiveram ali um relacionamento muito instável. Essas palavras ficaram gravadas no meu coração e mesmo depois de me converter e mudar totalmente de vida, eu permaneci com esse medo de seguir os passos do meu pai. Hoje em dia, mesmo com a fé fortalecida, ainda carrego esse peso de acabar como o meu pai e ficar preso nesse ciclo do vício e também de relacionamentos fracassados. Isso me impede até mesmo de construir um relacionamento, então eu prefiro ficar sozinho, lutando pela minha vida espiritual do que arriscar repetir os erros do passado. Ele pergunta o que fazer. Diz aí, pastor Miguel. Maravilhosa essa dúvida do Igor, é a dúvida de muitas pessoas. A sociedade hoje em dia ela passa um sofrimento que não começa já na vida adulta, vem da infância. Um dia eu tinha um problema semelhante a esse, né? Um impasse semelhante a esse. Vim de uma família um pouco complicada, com uma situação dessa mesma forma. Os meus pais são divorciados, né? E ali o medo, nessa juventude, aquele receio do casamento, né? E chega uma idade, você tem que casar e tal. Meu pai também teve um problema de vício no início da minha infância ali, né? Chegou um determinado momento que eu parei para pensar. Falei, caramba, um dia eu tenho que construir uma família. O que veio no meu coração? Medo. De dar errado da mesma forma que meu pai deu errado. De ser viciado da mesma forma que meu pai foi viciado. E era bravo. A coisa era brava no início. Muitas lutas a gente passou. O próprio Deus guardou até aqui. É nítido, isso todos que conhecem é nítido. O próprio Deus guardou a gente até aqui. Uma palavra que eu recebi que falou muito ao meu coração. Um dia um pastor Michael estava pregando. Existe uma linha tênue entre o temer e o ter medo. Entre o ser cauteloso e o ter medo. Quando eu deixo o medo entrar dentro do meu coração, a cautela sai. O medo vai abrir uma porta e dessa porta o diabo entra. Quando Satanás entra pela porta do medo, ele tem uma legalidade. Porque eu creio que está no coração do Igor, não é propriamente não querer casar.
Não é propriamente não ter uma liberdade na vida dele. É o medo de dar errado. É o medo de dar errado. Querer, ele quer, só que o medo está aprisionando. Você não pode deixar o medo te aprisionar. Se o medo te aprisiona, acabou. Não vai ser só o casamento que não vai dar certo. É a própria vida. Você falou que é de Deus. Você busca a Deus e tem medo até de vício. Coisa que não vai acontecer porque você guarda o seu coração em Cristo, mas o medo te aprisiona. Se liberta do medo. Peça a Deus, me liberta desse medo. Para mim não era. Eu achava que eu era até de Deus até demais. Eu falava, não, vou me guardar. O pessoal até comentava, não, você tem que namorar, irmão. Você já está numa idade já, você é pastor, daqui a pouco você tem que vai para uma igreja, precisa estar casado, você tem que olhar alguém e tal. Eu não, na minha mente ali, né, vou ficar até vir um clarão do céu e me iluminar uma menina ali na minha frente. E não é dessa forma, mas o medo me travava dessa forma. Eu não posso deixar o medo me travar. Igor, não deixa o medo te travar. Destrava desse medo, arranca isso da sua vida. Você é de Deus, você falou que busca a Deus, então você é de Deus. Aquilo que você busca em primeiro lugar, o Senhor Deus vai vendo a sua busca e as demais coisas você pode ter certeza que ainda nesse tempo, 100 vezes mais, o nosso Deus tem para acrescentar. Perfeito, o senhor tocou num ponto crucial, porque é nessa porta que o diabo entra e faz ali a destruição dele. Porque ele só sabe fazer isso, matar, roubar e destruir. Se existe alguma coisa ruim, você sabe que é de ordem maligna. É do diabo. É do diabo. Então, o medo é uma porta, e tem um livro até do missionário, né? Medo, fecha essa porta. Sim. Se você puder ler também esse livro, vai enriquecer muito o seu conhecimento, vai te ajudar nessa caminhada. E se eu posso deixar aqui também uma palavra para você, que eu gosto muito desse versículo. É forte, mas é algo que traz aquela reflexão pra gente, né? Lá de Salmos 109, no versículo 17 e o versículo 18, que diz assim: visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. É nessa hora que a pessoa fala, tá amarrado. Ninguém quer, tá né? amarrado. Mas a intenção aqui é que você reflita de como que está a sua vida, como que está o seu coração e como que as coisas externas têm te afetado. Não é o caso aqui do Igor, né? O caso dele é questão de passado, mas esse versículo também pode se aplicar a isso. E se aplica a pessoas que, de repente, ouvem dos pais palavras horríveis sobre ele, de que, você não presta, você não vai dar em nada. Enfim, soltam palavras de maldição. Qual que é o poder dessas palavras de maldição? Quando você aceita ela e quando você se veste com ela. Se você prestar atenção, no versículo 18 fala, assim como se vestiu de maldição, tal como uma veste, então que ela penetre em suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Como se vestiu, não é como te vestiram, não é como o seu passado está te definindo, apesar de não ser palavras, né? Ele está se vestindo com isso novamente. Ele está escolhendo trilhar praticamente o mesmo caminho, não o mesmo caminho porque ele não quer isso, mas ele não, por medo, ele não quer seguir os passos do Pai. Exatamente. Então ele vai e se veste com aquilo. Aí se alguém fala alguma palavra, ele já se veste com aquilo. O coração dele está aberto a qualquer sugestão. Vai ser levado com qualquer vento de doutrina, com qualquer dúvida, por qualquer medo, e ele não está firme. E o que você pode se firmar? Em que você pode se firmar? Naquilo que não vai passar. Naquilo que os céus e terra podem passar, mas as palavras dele não passarão. Senão você vai viver frustrado. Se você focar no passado, se você focar nas palavras dos outros, focar em qualquer outra coisa, a sua confiança tem que estar somente no Senhor, entendeu? Você tem que se vestir com as palavras que Deus tem a seu respeito. Se você for ler a Bíblia Sagrada, você vai encontrar diversas promessas, diversas já declarações. Promessa aquilo que está por vir. Declaração aquilo que já foi feito, que já é seu, que já foi garantido por Jesus e que você pode declarar aquilo e tomar posse, porque já é seu, já está consumado, já é seu, é só você acessar aquilo. Então as suas palavras têm esse poder também. De repente você está repetindo palavras de outras pessoas, você está repetindo passado de outras pessoas, você pode não está fazendo, né? Tendo a atitude, mas você fala disso o tempo inteiro. Sim. Só fala de passado. Você acha que você vai viver aonde? No passado. A tua página tá lá. Vai ficar lá até você virar. E vai ficar lá até que você passe daquela fase. E Deus quer que você passe dessa fase, porque Ele tem algo muito lindo para você. Tem um casamento maravilhoso para você. Ele quer ali um testemunho, porque Ele disse que já teve esse envolvimento com a bebida. Sim. Né? E as pessoas comparavam Ele com o pai. E daí
veio também esse medo com relação ao vício do álcool. Mas você já venceu isso. Você já está buscando se firmar cada dia mais no Senhor, buscar a cada dia mais a palavra. Então, se fortaleça nisso. Não se importe com a comparação que os outros vão falar. Sua comparação tem que ser exclusivamente com Jesus. Ele que é o nosso padrão, né? Ele que é o nosso padrão. Então, que você venha mudar as suas palavras, que você feche esse ciclo de maldição na sua vida, que você encerre isso em você e que a partir de você seja escrita uma nova história, uma novidade de vida, um testemunho vivo. Você e sua família, que sejam bênçãos aí nas mãos do Senhor. E cuidado com as suas palavras. E agora, pastor, quando a gente fala sobre o poder das palavras, como que eu posso atrair o efeito positivo? Atrair, acho que não é a boa palavra, né? Vai levar a lei da atração. Vai levar a lei da atração. Mas como que eu posso viver as coisas boas de Deus declarando a palavra? Como que eu posso fortalecer isso no meu coração? Da mesma forma, a senhora lê essa palavra me chamou a atenção. Você vai se vestir do que você fala. Um dia o pastor Mike pregou essa mensagem e mexeu muito comigo. Se eu tô num lugar que é muito frio, eu vou querer colocar um casacão. Só que se eu tô num lugar que é calor, eu vou querer colocar uma camisa mais leve. O ambiente que eu tô vivendo, eu preciso produzir palavras para cada ambiente, para cada momento da vida. Há momentos da nossa vida espiritual que a pessoa passa um inverno. É um inverno, é uma frieza, não ouve a voz de Deus, a pessoa não consegue ter ali uma intimidade, ela precisa se aquecer. Se ela não vigiar, ela vai começar a se despir com as próprias palavras dela. Ela precisa se aquecer com a Bíblia. A pessoa que ela passa um momento difícil na vida dela, uma luta espiritual, um inverno espiritual, se aqueça com a palavra. A pessoa que passa um momento bacana, fique e se vista bem, né? Tem ocasiões da nossa vida, um casamento. Ninguém vai para o casamento para se vestir mal, né? Não. Ninguém vai no casamento de sunga, de camisa regata. Casamento você vai bacana, você vai com a sua melhor roupa. Na sua vida, no seu momento bom com Deus, ou quando está tudo tranquilo, a maré tá boa, como diz o ditado, né? Se vista bem. Coloque em ti palavras que vão te edificar, que vão te levando para frente, que vão te conduzindo para o próprio alvo, que é Jesus. Enche o seu coração da palavra de Deus. Em Provérbios vai falar para você guardar o seu coração, que dele procedem as saídas da vida. E essa blindagem do seu coração acontece única e exclusivamente com a palavra de Deus. Você quer ter ali, o Senhor falou, uma bagagem, né? Você quer ter ali opções, você quer conhecer, você quer ter aquela palavra de ânimo para quem está precisando, quer ter aquela palavra de cura para aquele que está necessitado, a palavra de salvação para aquele que está perdido. Você vai encontrar tudo isso dentro da Bíblia Sagrada. Enche o seu coração com a Bíblia Sagrada, porque o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Mas se eu lembro é porque eu já sei, eu já vi isso, já li esse versículo, então será que eu estou me enchendo o suficiente? Estou dando ferramentas para o Espírito Santo poder trabalhar? Tem essa parte que é nossa, e isso Deus não vai fazer por você, essa parte é sua. Enche o seu coração com a palavra de Deus. Nosso tempo já está quase estourando, pastor, a conversa aqui está muito boa. Tá boa. Mas antes da gente finalizar, eu queria que o senhor fizesse aquele convite especial, eu sei que o senhor está auxiliando pastor Michael Marques, o nosso líder estadual aqui do Rio de Janeiro. Queria que você passasse aqui os horários, né, os cultos de domingo, principalmente, qual que é o endereço, como que a pessoa faz para chegar lá, os dias e os horários do culto também. Muito bem, nós estamos ali na Praça Armando Cruz, no shopping tem tudo. Tem tudo de bom, no número 120, bem no coração de Madureira, e domingo agora nós vamos ter uma busca do Espírito Santo. Vamos estar ali junto com o pastor Michael às 7, 9h30, 3 da tarde e às 18 horas. Bem especialmente às 9h30 da manhã será um culto de busca do Espírito Santo, como diz nosso pastor, palavra revelada, você não pode perder. Também na nossa rede social, na rede social da igreja, melhor dizendo, @IGDSEDRJ, do nosso pastor Michael também, pr.michaelmarques. E a minha rede social, pr.miguelanjo. Você consegue acompanhar todo o nosso trabalho ali na sede de Madureira, em nome do Senhor Jesus. Show! Deus abençoe, pastor! Obrigado. Tamo junto! Sei que já é a segunda vez do Senhor, mas volte sempre. Com muito Fique prazer, eu vou voltar, com muito prazer. Amém, o convite está feito. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchauzinho lá, Miguel. Até a próxima. Deus abençoe. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!